as pessoas seguem perdendo tempo, dinheiro e cabelo com tratamento errado para sua queda capilar, porque não entendem o que é a sua queda capilar. Obviamente, se você é uma pessoa leiga, você não tem essa obrigação, né? Você não é um especialista naquilo, você não é um tricologista, mas se o seu celular quebra, você não leva na assistência especializada? Se teu carro quebra, você não leva no mecânico onde precisa levar? E por que quando o seu cabelo cai, você fica tentando uma vitamina da farmácia, a vitamina do influenciador, o tônico lá da rede social, a receitinha caseira da vizinha? Gente, e aí você vai perdendo tempo, você vai perdendo dinheiro, aí você vai comprando shampoo anti-queda de R$300, o cabelo continua caindo. Vou explicar pra vocês o que acontece. Primeiro, queda de cabelo não é tudo igual. Ah, eu tô com queda de cabelo. Lívia, meu cabelo tá caindo muito. Isso não me diz muita coisa. Por quê? O termo que a gente usa pra falar de queda de cabelo é alopécia ou alopecia, tá? Cada profissional fala de um jeito, as duas formas são corretas, eu uso alopécia. Então, existem várias alopécias. Algumas vão fazer o cabelo cair demais, outras não tanto. Outras vão fazer o cabelo desaparecer, ralear. Outras vão causar uma queda difusa e outras localizada, vão abrir buraquinhos. Tem nome para todos esses tipos de queda. Eflúvio telógeno, alopecia androgenética, alopecia areata, FAPD, líquen planopilar, alopecia frontal fibrosante, alopecia cicatricial centrífuga central. O que você precisa, primeira coisa, estou com queda de cabelo. Você tem que pensar logo em seguida, qual é o meu tipo de queda? E é claro que você, como pessoa leiga em tricologia, talvez não saiba identificar. Com esse vídeo você já vai começar a aprender, mas procura um profissional que sabe. Procura esse caminho, pra não ficar ali, ó, patinando e perdendo mais cabelo. Por exemplo, quando o paciente chega pra mim e fala, olha, eu tô com uma queda muito intensa, essa queda começou há um mês e tá caindo tufos e tufos toda vez que eu lavo o cabelo, cai um monte, eu não quero lavar, eu tenho vontade de chorar, eu já perdi um monte de cabelo, minhas pontas estão ralas. Eu desconfio de um eflúvio telógeno, que é essa queda super acentuada. E aí eu faço algumas perguntas. Olha, vamos voltar no tempo. Vamos voltar para 1 a 3 meses antes dessa queda começar. O que aconteceu de diferente na sua vida? Porque o eflúvio telógeno, ele geralmente é como uma pedrinha que entra na engrenagem e faz aquela engrenagem emperrar. Então, a produção do cabelo é interrompida e boa parte desses fios segue para a fase de queda. Então, diante disso, eu tento encontrar qual é essa pedrinha. E de repente o paciente fala, eu tive dengue há 2 meses. Pronto, encontrei a causa da queda. Então eu identifiquei o tipo de queda, eu encontrei a causa da queda e é assim que eu trato um eflúvio telógeno, indo até a causa e retirando-a, se é que tenho que retirar. No caso da dengue, ela passou sozinha, a infecção foi embora, então esse eflúvio vai seguir um curso de cerca de 3 meses e ele vai parar sozinho. E aí é onde o pessoal começa a usar as receitas caseiras, fazer um monte de coisa mirabolante e a queda para. E aí associa, né? Não, foi aquele tônico, foi o chá, foi o óleo. E não foi. O eflúvio telógeno, ele tem esse curso autolimitado. Ele vai durar aquele tempo e ele vai se resolver sozinho. Então não é a receita caseira, não é isso daí que você usou que tá de fato reduzindo a queda. Não, é porque realmente chegou ao fim dela. Tem o caso onde o paciente fala, olha, eu tô com uma queda capilar há 5 anos, não para de cair e eu tô assim, não sei como é que eu não fiquei careca. A gente vai investigando, de repente a gente pode se deparar com um eflúvio telógeno crônico. E esse crônico pode ser por alguma pedrinha que está ali emperrando a engrenagem há 5 anos, ou o que a gente chama de eflúvio crônico idiopático. Nós não encontramos razão que justifique ele, mas o ciclo de crescimento capilar do paciente mudou e com isso ficou um eflúvio permanente, uma queda acentuada permanente. E aí a gente trata? Como é que trata? Se eu encontro a pedrinha e consigo retirar, retiro. Se eu encontro a pedrinha e não consigo retirar, eu tento fazer essa engrenagem rodar, apesar da pedrinha ainda estar ali. Um exemplo, hipotireoidismo, depressão, ansiedade, distúrbios psicológicos, psíquicos, são pedrinhas que a gente encontra, mas não é fácil de resolver. Tem paciente com hipotireoidismo que está ali com seus hormônios todos controladinhos, mas a queda é persistente. Tem paciente que está tratando a sua depressão, a sua ansiedade, vive bons momentos, vive uma boa fase, mas de repente tem alguma queda e aí pronto, vem um eflúvio. Então a gente tenta fazer a engrenagem rodar apesar
dessa pedrinha. Mas quando eu nem encontro uma pedra, que é o eflúvio crônico idiopático, a gente estimula o crescimento capilar, a gente modula esse crescimento capilar. E aí são casos de tratamento contínuo. Tem um caso que é o mais comum hoje em dia na minha clínica, onde o paciente vem e fala: olha, meu cabelo cai, às vezes excessivamente, às vezes uma queda normal, mas a sensação que eu tenho, meu cabelo tá desaparecendo, os anos estão passando e meu cabelo tá indo embora. Olha aqui, eu olho no espelho, eu vejo o meu couro cabeludo mais aparente. Os homens dizem: olha as minhas entradas aqui na coroa, minha mulher tá falando que eu tô ficando calvo. Essa é a calvície, a chamada alopécia androgenética, uma condição de afinamento progressivo dos fios, acompanhado de uma queda excessiva ou não. Os fios progressivamente a cada ciclo capilar vão ficando mais finos, mais curtos, até que não nascem mais. É como se a calvície levasse o cabelo de um nota 10, que ele nasce de fábrica, né, nota 10, até um nota 0. Ela vai fazendo isso lentamente. E aí a boa notícia é que se a gente pega esse processo acontecendo mais inicialmente, mais chance a gente tem de recuperar. Então entra um tratamento específico onde a gente combate os fatores que envolvem a alopécia androgenética, e aí são vários. Existem fatores hormonais, ou fatores inflamatórios, fatores oxidantes que contribuem para ela. A sensibilidade genética, como o nome diz, né? Androgenética. Andro, porque geralmente está relacionado a hormônios andrógenos. Não porque eles estão aumentados, mas porque o paciente tem uma sensibilidade maior a eles. E essa sensibilidade vem da genética. São mais de 200 genes envolvidos na calvície, que podem vir tanto do lado da mãe quanto do lado do pai. Então, diante disso, eu pego esse paciente com uma calvície em curso e o meu objetivo é freá-la. A partir de agora, eu não quero mais que você avance, dona calvície. Mas a gente luta e luta muito pela melhora, pela reversão do quadro. Só que, infelizmente, na calvície, a gente não pode esperar uma reversão de 100%. Não pode esperar que o paciente volte a ter exatamente o cabelo que ele tinha antes. Quando o paciente melhora bastante, ele melhora cerca de 70%. Alguns terão melhoras mais discretas e alguns mais ficarão naquela fase de não piorou, mas também não melhorou. Só que não piorar é um baita resultado, porque é uma condição que tende a ir piorando. O ideal é que quanto antes se identifique, melhor pra gente ter mais chance de bons resultados. E é aí que acontece o quê? Principalmente entre as mulheres. As mulheres acham que é só uma queda de cabelo, é uma queda pós-parto, daqui a pouco vai passar. Só que se essa queda pós-parto já passou de 1 ano e o seu cabelo não voltou como ele era antes de você engravidar, provavelmente seja um sinal de alopécia androgenética, não só um eflúvio telógeno pós-parto ou puerperal, como a gente chama. É normal que aconteça um eflúvio pós-parto, é comum. Grandes oscilações hormonais da pós-gravidez, a restrição de sono, todo o comprometimento, né, emocional que vem disso, sangramento, deficiências nutricionais, enfim, mas um eflúvio telógeno, você tem uma queda acentuada, mas quando ela vai embora e o seu cabelo se recupera, ele se recupera 100%. Quando o seu cabelo não se recupera 100%, pode ser não só um eflúvio, mas uma alopécia androgenética. E é aí onde você fica patinando em tratamento errado e perde de ter esse diagnóstico mais cedo, perde de ter uma reversão melhor. Por isso, a importância da consulta tricológica especializada. Um outro tipo de queda, que não é tão frequente como o eflúvio e a alopécia androgenética, mas é comum, é a alopecia areata. A areata, na verdade, já é uma doença autoimune causada pelo sistema imunológico, onde ele, por algum motivo que a gente não sabe ainda bem esclarecidamente, o sistema imunológico passa a reconhecer algumas células do folículo piloso como se fossem corpos estranhos, invasores, patógenos, a quem ele precisa combater. E aí vem a queda de cabelo. A alopecia areata mais comum, o subtipo mais comum é a areata em placas, onde formou 1, 2, 3 plaquinhas e geralmente recupera, repila bem dentro de 1 ano, mas a gente trata. A gente entra com tratamento anti-inflamatório, imunomodulador, imunossupressor, estimulante do crescimento, suplementações nutricionais por vezes são bem necessárias, vitamina D do paciente tem que estar ótima. Tratamentos, quando eu falo, pessoal, são tratamentos que podem ser só em casa, prescritos
prescrições só para o paciente fazer em casa, com uso de suplementos, de medicamentos para ele tomar, de tônico para ele passar no couro cabeludo. Tônico não é tudo igual. Tônico é a mesma coisa que falar de comprimido. Existem uma infinidade de comprimidos, tipos de comprimidos, né? É um analgésico, é um anti-inflamatório, é um antitérmico, um antidepressivo, é um antilipêmico, é um anticonvulsivante, tem um monte de tipo. Tônico é a mesma coisa. O que depende é o que tá ali dentro. A gente passa tônicos com formulações específicas para aquele paciente, para o quadro dele. Shampoos também podem compor, por vezes, os tratamentos capilares. E a gente fala também de procedimentos em clínica. Então, às vezes, o paciente faz só o tratamento em casa, às vezes ele faz também o tratamento em clínica, que podem ser procedimentos injetáveis, fototerapia, outras terapias. Aqui na clínica eu trabalho mais com essas. Bom, a alopecia areata ela tem outros subtipos que podem levar até o paciente a perder todos os fios de cabelo da cabeça, todos os pelos do corpo. Ela pode ser bem severa e eu defino para os meus pacientes, né, quando eu explico sobre essa condição, que o adjetivo que descreve a alopecia areata é a imprevisibilidade. Ela é uma alopecia imprevisível. Ela pode se recuperar totalmente de modo espontâneo, sem que a gente faça nada, como ela pode não se recuperar totalmente, parcialmente, nada, mesmo que a gente faça de tudo. Ela é imprevisível. E quanto maior a área de acometimento dessa alopécia, mais desafiador fica o tratamento, mais desafiadora é a resposta que esse paciente pode ter. É uma alopécia complicada que mexe muito com o emocional dos pacientes. Além desse tratamento específico para o cabelo, a gente também tem que fornecer um apoio emocional a esses pacientes. Essas são as alopécias mais comuns dentre as alopécias que chamamos de não cicatriciais, ou seja, são alopécias passíveis de reversão. O cabelo que cai pode nascer de novo. Agora, existe um outro grupo chamado alopécias cicatriciais, onde o cabelo que cai, ele não nasce de novo, porque o folículo piloso, que é a fábrica do cabelo, ele pode morrer, por assim dizendo, o que nós chamamos de fibrosar. O folículo fibrosou. E quando o folículo fibrosa, eu tenho ali uma cicatriz instalada, né? Você vê aquela pele lisa. Quem já tem uma experiência assim de algum corte, algum acidente, alguma cirurgia, onde você tem uma cicatriz em local que nasce pelo ou cabelo, você vê que ali não tem mais pelo, ali não tem mais cabelo. Tem em volta, mas na cicatriz não. As alopécias cicatriciais acontecem isso. O folículo fibrosa como em uma cicatriz. Só que acontece que os folículos pilosos, eles são formados no nosso corpo durante o período embrionário, quando a gente está na barriga da nossa mãe. E até hoje, né, na data em que gravo esse vídeo, não tem nenhum tratamento que faça nascer folículos pilosos agora que a gente tá aqui, vivendo nossa vida. Por isso que as alopécias cicatriciais são alopécias irreversíveis. E são alopécias muito sérias, onde o diagnóstico precisa ser feito o quanto antes, porque cada fio de cabelo importa. O fio de cabelo que o paciente perde, ele pode não recuperar. Se a gente chegar tarde, se a gente chegar num período, numa hora que o folículo já foi embora. E existem vários tipos de alopécias cicatriciais. Eu vou falar nesse vídeo da mais comum, que é a alopécia frontal fibrosante. A alopécia frontal fibrosante é uma alopécia que acomete, na maioria das vezes, mulheres. Antes, acometia quase que exclusivamente mulheres após a menopausa, mas a verdade é que hoje nós estamos vivendo um período de muita incidência de alopécia frontal fibrosante, inclusive em mulheres pré-menopausa, em mulheres jovens, acima ali dos 30, dos 35 anos. O que é muito triste, muito preocupante. Hoje a ciência está empenhada, né, em descobrir possíveis causas para essa alopécia, porque a gente ainda sabe muito pouco sobre ela. Nessa alopécia, o que acontece que é visível, né, um sinal para você de repente identificar ou identificar em alguma mulher que está próxima de você. Essa mulher, ela vai perdendo a linha de implantação do cabelo. Sabe quando o cabelo começa aqui? Essa linha ela vai afastando, ela vai indo para trás. A sensação é que essa mulher ela tá ficando com a testa maior e que o cabelo tá indo embora para trás. Como se você pegasse um arquinho e fosse puxando junto,
dessa característica, desse sinal, vem também, maioria das vezes, acompanhado de perda de sobrancelhas, não completa, mas difusa, vai raleando, a perda das costeletas. Por vezes fica uma pele que visivelmente ela é uma pele atrófica, uma pele mais pálida, ou vem acompanhadas de bolinhas que você passa a mão e sente. Às vezes não começa acometendo toda a hairline, começa por um lugarzinho localizado, só ali você vai perdendo. E é uma alopécia de difícil manejo, como todas as alopécias cicatriciais. Elas também podem ser autolimitadas, avançam até um determinado ponto e ali elas estabilizam. Mas a gente não quer pagar para ver, então a gente trata. E a gente trata com afinco, a gente trata com intensidade, com aquilo que essa alopécia exige, porque a gente não quer que o paciente perca mais nenhum fio de cabelo, porque o que ele perder, ele pode não recuperar. E o que vai dizer se o paciente já perdeu de modo irreversível é um exame que nós chamamos de tricoscopia, onde com uma lente de aumento, né, que faz na hora da consulta, no consultório bem simples, não é nada invasivo, nada indolor, né, é só uma microscopia. Então eu coloco ali esse tricoscópio sobre a cabeça do paciente e eu visualizo numa lente de aumento, né, de 50 vezes mais ou menos, eu visualizo se há a perda desses orifícios foliculares. E assim o paciente sabe o que pode esperar. Existem outras alopécias cicatriciais, líquen plano pilar, FAPD, lúpus eritematoso discoide, alopécia cicatricial centrífuga central, foliculite decalvante, celulite dissecante, acne queloidiana da nuca, tem várias. E para todas elas o tratamento ele precisa dessa mesma intensidade. Para algumas vão entrar medicamentos como antibióticos, para outras vão entrar mais os medicamentos da classe dos anti-inflamatórios, imunossupressores ou imunomoduladores. Pode entrar também os tratamentos em clínica. E para a maioria dessas alopécias que eu fui conversando com vocês ao longo desse vídeo, elas são de tratamento longo, de tratamento contínuo por vezes. O eflúvio telógeno agudo, que é aquele eflúvio pós-dengue, covid, pós-parto, depois de algum estresse muito grande que você viveu, um luto, por alguma deficiência nutricional ali passageira, alguma coisa aguda, né? Interromper o uso de anticoncepcional. É um eflúvio autolimitado, curto, dura cerca de 3 meses, seu cabelo se recupera depois normalmente, para cada fio que cai, nasce um novo no lugar. Esse é um mantra que eu ensino meus pacientes a repetirem. Então é um tratamento curto. Quando esse eflúvio é crônico, o tratamento é contínuo. Numa alopecia androgenética, que é a calvície, o tratamento é contínuo, porque, como o nome diz, é uma característica genética, a gente não se livra dela, a gente controla continuamente. Uma alopecia areata tem ali a sua imprevisibilidade, então o tratamento pode ser muito curto ou muito longo, ou contínuo. Entre as alopécias cicatriciais, o tratamento também tende a ser contínuo de estabilização, onde o principal objetivo é de fato estabilizar, não deixar que piore, porque a gente infelizmente não pode esperar a grande melhora. Então vocês veem que queda de cabelo não é tudo igual, existem todos esses tipos e para cada um tem uma conduta de tratamento que a gente adota. Eu vejo aqui na clínica o quão importante é o cabelo como um atributo de beleza, um atributo para nossa autoestima, tanto para homens quanto para mulheres. Ninguém quer se ver perdendo cabelo. As pessoas de fato sofrem por perderem os seus cabelos. Então não menospreze essa queixa. Pode ser algo simples e temporário, mas pode não ser. E se não for, você vai depois ficar com aquilo de por que eu não fui ver isso antes. Espero que vocês possam ter compreendido um pouco sobre os tipos de queda capilar mais comuns, mas o principal não é aqui falar como você identifica, como você trata. Isso é sempre muito individualizado. De repente, um tratamento que é padrão ouro, tá ali nas guidelines para tratar aquele tipo de queda. Para aquele paciente que tá na minha frente, não dá, não presta, não pode ser. Então, o tratamento é sempre muito individualizado. Fora que o mesmo paciente pode apresentar alopécias diferentes coexistindo, né? Isso acontece também. O intuito realmente é informá-los, conscientizá-los de que busquem o tratamento correto. Se vocês gostaram desse vídeo, já se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like e o mais importante, compartilhem essa informação. Até a próxima!